Em cada lágrima há uma esperança. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Fábio, que havia entrado junto com Evandro, olhou para Wanda e estendeu os braços para a moça, que se aninhou junto ao peito de seu amado. Senti saudades de você e não quero mais ficar longe, nem mesmo por um dia, sussurrou o rapaz ao ouvido de Wanda. O restante do dia correu em harmonia e com os 4 amigos felizes e fazendo planos para o futuro. Salas os observava à distância. Enraivecido, percebia que perdia o controle da situação. Por precaução, resolveu agir imediatamente. Dirigiu-se ao templo evangélico onde se encontrava Arthur. Encontrou-o acomodado em seu luxuoso escritório, em uma cadeira giratória, que fazia rodar de um lado a outro. O obsessor se aproximou do campo vibratório do pastor e com facilidade conseguiu sintonia, sugestionando-o a entrar em estado de transe profundo. Arthur, parcialmente desdobrado, logo identificou seu parceiro. Mestre, no que posso ajudar? Preste atenção. Você foi enganado por Camila e por aqueles canalhas que a rodeiam. Roubaram sua filha, esconderam-na, fingindo que estava morta. Vá atrás deles e traga sua menina de volta. Filha, eu não tive nem quero uma filha, o meu filho era homem. Respondeu irritado. Está querendo me contestar e me desobedecer. Digo a você que é uma filha, não duvide de mim. É uma menina, que deverá ser criada para assumir nossa causa, neste momento não importa mais o sexo. Se Deus quis que fosse uma mulher é hora de aceitar esse desígnio e pronto. Não os quero felizes. Eu exijo que sejam punidos por tentar me ludibriar. Vá e não erre mais, pois, caso contrário, eu mesmo o punirei. E você bem sabe quanto posso ser cruel. Arthur voltou a si, suando frio e acometido de estranho mal-estar. Subitamente foi tomado por uma profunda desconfiança. Sentiu que algo estava muito errado. Estranhamente, logo se lembrou de Camila e se questionou sobre seu silêncio. O que será que aquela miserável anda aprontando? Por que aceitou todas as exigências que fiz, sem questionar? E se meu filho não morreu e foi apenas um embuste para me enganar? Estou me enganando, eu vi o corpo da criança morta. O sonho de hoje não passou de uma confusão mental. Tenho certeza, acho que é mais um aviso para que tente descobrir o que há de errado comigo. Já peguei muita mulher por aí, querendo fazer filho, e não consegui engravidar nenhuma, só mesmo aquela miserável, e assim mesmo depois de tomar um monte de remédios. Vou ao consultório do médico, essa história de espermatozoide fraco não me convence. E se eu estiver com algum problema de verdade? Já peguei tanta doença venérea que perdi a conta. Preciso resolver isso antes que seja tarde. Vou dar um tempo, descobrir uma menina boa para parir e aí vou atrás do problema. Entristecidos, percebemos que novamente a situação se agravaria. Apesar da negação de Arthur, sabíamos que Salas não desistiria de seu plano maligno para trazer Branca de volta. Precisávamos alertar nossos amigos sobre a gravidade do assunto. Vinícius, hoje à noite Evandro deve ir à Casa Espírita Caminheiros de Jesus, onde fará uma palestra. Camila irá acompanhá-lo. Procure por Sandra, penso que uma psicografia de alerta seria o ideal. Uma mensagem breve que seja sutil. Apenas o suficiente para que fiquem atentos, orientou Inek. Está certo. Vou ao encontro da médium, imediatamente. Neste horário já deve estar por lá, posto que sempre chega mais cedo para se preparar. Chegando à casa espírita que nos acolhia, logo localizei a irmã querida, entretida em resolver a parte administrativa, tão necessária. Aproximei-me e a cumprimentei. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Vinícius. Posso ajudá-lo de alguma forma? Por favor, preciso que escreva uma mensagem simples dirigida ao amigo Evandro. Estou à disposição. Dito isso, Sandra pegou caneta e papel, colocando-se à disposição do amigo espiritual. Em instantes passou a escrever a necessária mensagem.
Orientamos o amigo para que fique atento aos sinais e aos acontecimentos que virão, sem esquecer que o Pai nos auxilia sempre, sem nunca esquecer as necessidades de evolução de cada filho. Nem sempre acontece o que almejamos, mas exatamente o que necessitamos para aprender a despertar nossas virtudes latentes. O exercício da paciência é vital neste momento, apenas confiem no futuro, talvez não tão próximo como sonhavam, mas que virá a seu devido e seguro tempo. Nunca duvidem do amor de nosso Pai. Deus os abençoe. Vinícius. Obrigado, minha filha, Deus a abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho. Deus o abençoe. Logo ao anoitecer, com a chegada de outros trabalhadores e frequentadores amigos, as portas da Casa Espírita Caminheiros de Jesus foram abertas. Um simpático trabalhador recepcionava aqueles que chegavam ao local. Já instruído por Sandra, assim que Evandro adentrou o ambiente, foi orientado a procurar a médium. Boa noite, Dr. Evandro. Boa noite, Sérgio. A dona Sandra pediu ao senhor para procurá-la assim que chegasse, ela está no escritório. Obrigado, amigo. Vou até lá. Venha comigo, Camila. Dirigiu-se então aonde estava a trabalhadora da casa. Boa noite, Sandra. Esta é Camila, minha namorada. Boa noite, Evandro. Boa noite, Camila, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Eu que agradeço. Estou ansiosa, essa é a primeira vez que entro numa casa espírita. Isso é muito bom, sei que gostará de nossa amável doutrina dos espíritos. Evandro, estava aqui envolvida com questões administrativas da casa, quando Vinícius me procurou, solicitando a psicografia de uma mensagem dirigida a você. Aqui está. Evandro tomou a mensagem nas mãos e emocionado leu o conteúdo. Em seguida, estendeu-a a Camila dizendo: aqui temos a nossa resposta. Camila leu a mensagem, olhou para o namorado e começou a chorar. Sandra convidou-os a acompanhá-la até a sala de atendimento fraterno. Venham comigo, ainda temos meia hora antes da palestra. Dê-me seu equipamento, vou pedir ao Sérgio para instalar o datashow e o notebook, assim fica mais fácil para você. Assim feito, os três adentraram uma pequena sala de atendimento, onde havia apenas 4 cadeiras. Sentem-se, por favor, eu posso ajudá-los de alguma forma? Acredito que sim, vou resumir a história para você. Evandro contou a Sandra o que tinha acontecido, desde a gravidez de Camila, passando pelo nascimento de Branca e a maneira como as coisas haviam terminado, e continuou. Hoje já tem 2 meses que Branca nasceu. Estávamos esperançosos de poder viajar em breve e iniciar um processo de adoção da criança, visto que não podemos trazê-la para cá com sua verdadeira identidade. Mas, hoje, depois de todo esse tempo sem notícias de Arthur, ele procurou por Camila. Mandou seu capanga na clínica onde trabalho. Esse bandido fez ameaças, afirmando ter certeza de que o bebê não morreu. Quando neguei veementemente o fato, Celso ficou meio em dúvida e até chegou a resmungar que o pastor deveria estar ficando louco e inventando histórias. Parece que de alguma forma essa informação chegou a Arthur, acredito mesmo que através de seus companheiros espirituais. A mensagem espiritual, enviada a vocês, é bem clara. Diante dos fatos recentes, Vinícius os aconselha a ter paciência. Vou ler para vocês uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item II. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma, bem mais penosa, e consequentemente bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir.
Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos, e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinham de que o acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra resume tudo. Estava tão feliz contando que em breve teria minha filha comigo, falou Camila chorando. Sandra pegou as mãos da moça entre as suas e falou com carinho. Camila, tenha paciência, sei que ainda não entende, completamente, tudo o que anda acontecendo em sua vida, mas esses acontecimentos, de uma forma lúcida, estão modificando sua maneira de se movimentar nesse mundo. Há um ano, por exemplo, como era a sua vida, a maneira como valorizava determinadas coisas, e hoje o que importa mais a você. Eu era horrível, e isso me mostra quanto sou responsável pelo que ando vivendo. Sou culpada por estar longe de minha filha e não poder desfrutar deste início de sua vida de perto. Estou sofrendo muito, mas também reconheço que coisas boas aconteceram, eu me livrei de Arthur, ou melhor, eu achei que havia me livrado dele. Se essa situação ainda não terminou, é porque algo a mais deve ser aprendido. E, pela gravidade do assunto, respeitar, neste momento, o afastamento da criança é prova de seu amor. Procure dentro de seu coração, e no exercício de sua inteligência, os meios necessários para superar essa prova da melhor forma possível. Somente assim conseguirá criar a harmonia necessária para que tudo se resolva da melhor forma. Não sei explicar como, mas entendo o que me diz e vou fazer o melhor para mim e para minha filha. Tudo o que ouço de Evandro, e agora de você, faz muito sentido, parece que sempre soube que as coisas eram assim. Que bom! Agora precisamos ir, o horário da palestra se aproxima e precisamos aproveitar um pouco da boa vontade de Evandro. Qual será o assunto desta noite? A lei de destruição, o item sobre flagelos destruidores. Um tema que virá ao encontro do que precisamos ouvir hoje, você verá, Camila. Capítulo 12. Fé e Liberdade. 738. Deus não poderia empregar, para melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita, então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, flagelos destruidores. A partir daquele dia, Arthur colocou detetives para seguir e investigar a vida de Camila, Evandro, Fábio e Wanda. Aonde iam lá estava alguém para vigiá-los. Até mesmo o contato de Wanda com seus amigos precisou ser cortado. Por meio de uma rápida conversa telefônica, Evandro explicou à irmã a iminente necessidade do futuro silêncio de todos, em nome da segurança da menina e de Camila. Camila, no início, ficou muito mal. Depois, aos poucos, mais conformada pelas razões que a levaram a tomar essa decisão, foi voltando à tranquilidade, dentro do possível. Dona Selma, que havia viajado com a finalidade de auxiliar uma irmã doente, voltou para junto de Camila, o que ajudou bastante. 2 anos se passaram, mas o cerco de Arthur sobre ele só fazia piorar. Apesar disso, Evandro e Camila resolveram se casar numa cerimônia simples. Apenas um almoço, com a presença da família e de uns poucos amigos. Sandra fez uma belíssima palestra exaltando a presença de Deus em nossas vidas e orientando para o fato de que, quando o amor é verdadeiro, constrói pontes entre a fé e a liberdade. Salas, enfurecido, reforçou seu propósito de vingança, procurou nas regiões umbralinas o mais terrível dos hipnotizadores e recrutou seus serviços. Precisava ter controle sobre a vida de Camila. Seus planos de vingança não poderiam terminar assim. Naquele mesmo dia, o algoz incumbido de assediar Camila começou o cerco maligno.
Urishi, o nome pelo qual era conhecido, passou a observar a moça, assim como todos que faziam parte de seu convívio. Mentalmente anotava o que lhe interessava para colocar em prática seu terrível plano. Ainda não havia se aproximado o suficiente para que Camila percebesse sua presença, apenas esperava paciente o momento adequado, aquele instante de insegurança, de medo, de sofrimento que permitiria a sua ação maléfica. Evandro percebeu algo diferente na atmosfera fluídica de sua casa, não era mais prazeroso voltar ao lar. Sentiu que precisava de auxílio, não sabia identificar a razão, passou a questionar a si mesmo, pois estava tudo bem. Não viria dele mesmo alguma insegurança ou insatisfação pessoal. Resolveu ir à casa espírita, precisava conversar com um atendente fraterno. Sabia que a amiga Sandra chegava sempre bem antes do horário marcado, então pediu à secretária para remarcar algumas consultas e saiu. Chegou junto com Sandra à casa espírita, ela o cumprimentou feliz e falou animada. Pensei em você e na Camila o dia todo, se não viesse hoje, ligaria para marcarmos um horário. Evandro sorriu e falou animado. Só por sua fala, já me sinto melhor, essa é a prova de que nunca estamos sós. Os dois amigos entraram na casa espírita, e Sandra o conduziu direto ao atendimento fraterno. Após uma prece de amor iniciaram a conversa necessária. O que está acontecendo, meu amigo? Sinceramente, eu não sei. Você sabe quanto amo minha esposa, quanto gosto de voltar para minha casa e ajudar nos afazeres domésticos, visto que Camila também trabalha bastante. Mas, ultimamente, fico enrolando na clínica ou no hospital, adiando a hora de voltar. Vocês estão bem? Estamos sim, não consigo imaginar minha vida longe de Camila, ela é a mulher que amo, não duvido nada disso. Nossa vida é perfeita, somente a distância que precisamos manter de Branca nos entristece muito, mas também encontramos algumas maneiras de conviver com isso. Quais são essas maneiras, Evandro? Somos voluntários no orfanato Flores da Vida, e estamos pensando em adotar um rapazinho de 2 anos que nos é muito familiar emocionalmente. Já conversamos com a assistente social e parece que não será muito difícil. Que maravilha! Mas me fale mais de suas sensações. Está difícil entrar em casa, a atmosfera psíquica parece ter sido invadida por energia mais densa, sinto que estamos sendo observados. Você consegue identificar a origem? Não, não é algo próximo, que eu consiga ver, parece que está distante, mas presente. Sei. Sandra fechou os olhos, concentrada, e sentiu certo mal-estar, uma tontura forte, a sensação foi de desmaio, precisou fazer um esforço extraordinário para controlar sua própria mente. O que foi? Nada que esteja distante do poder do auxílio de Deus, pode acreditar. Essa crença é que anda me ajudando a manter um padrão mental aceitável. Você conseguiu identificar a origem dessa energia. Isso na realidade não importa, qualquer mente que abriga o mal só consegue nos atingir se permitirmos. Vamos nos concentrar em modificar essa situação, pois ela somente se resolverá, em definitivo, quando ajudarmos esses irmãos. Oração sempre, pensamentos otimistas e despertar a crença de nossa capacidade de superar qualquer problema, afinal, estamos amparados por Deus e seus trabalhadores abnegados. Lembrando que o sofrimento é transitório e tem sua função em nosso processo de evolução. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade de auxiliar os mais necessitados. Sandra abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item I, bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só, é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis.
O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Cede como militar, e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos, quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E, quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido, bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Nunca esqueça, Evandro, que Deus nos dá os instrumentos necessários para superarmos nossas limitações, e a crença neste fato indiscutível fará muita diferença em nossa caminhada. Vou pedir a você que traga Camila mais vezes aqui. Ela ainda está muito frágil. Vou falar com ela e com certeza ela virá. Evandro se dirigiu ao hospital, pois estava perto da hora de seu plantão. Aquela noite não dormiria em casa e estava preocupado com Camila. Intuía que o que andava percebendo tinha um único objetivo: desestruturar psiquicamente a moça. Há dias tinha percebido a presença de Salas, pela primeira vez conseguira enxergar seu perispírito e, realmente, a figura grotesca o havia assustado. Pegou o celular e ligou para Wanda. Querida, você me faz um favor? Claro, Evandro. Do que você precisa? Preciso que faça companhia a Camila essa noite. Ela não está bem? Está sim, mas ando com sensações bem esquisitas. Acredito que algo se movimenta nos mundos sombrios para atacá-la. Hoje conversei com Sandra, conseguimos identificar algo, mas ainda bastante confuso. Camila permanece bastante suscetível às influências negativas, então não gostaria que ficasse sozinha lá em casa. Fábio está para chegar, vou falar com ele, mas tenho certeza de que não se incomodará. Vamos para lá e pedimos uma pizza. Obrigado, Wanda, você me deixa mais tranquilo. Ah, e quando será o casório? Isso incomoda você, vivermos juntos sem casar? Não, mas gostaria de acompanhá-la pela igreja até o altar, assim realizaria o sonho de papai. Bom, acho que será logo, afinal estou grávida e queremos que esse bebê tenha uma família legalizada dentro das leis dos homens, falou Wanda rindo. Grávida, vou ser tio. Tio e padrinho. Vou ser tio, gritou Evandro bastante alto, tirando sorrisos dos transeuntes que passavam ao lado de seu carro estacionado no meio-fio. Sabia que ficaria feliz, não sabia que faria plantão hoje. Pretendia ligar para vocês mais tarde para nos encontrarmos. Mas assim mesmo já ficou bom. Quero ver a cara de Camila quando contar. Ela ficará exultante, ainda mais quando souber que será a madrinha. Agora preciso ir, senão chegarei atrasado. Dê um beijo no meu cunhado e parabéns, minha linda. Eu amo muito você, e esse bebê que cresce em seu ventre será um amor maior em nossas vidas. Obrigada, meu irmão abençoado, eu também amo muito você, você sabe disso, não é? Sei sim, barrigudinha linda. Nossa, nem tem barriga ainda, mas estou doidinha para ela crescer logo. Os irmãos se despediram e ficamos felizes com o desenrolar dessa história. Ineque e Demétrios nos convidaram para uma visita à cidade umbralina Sagrado Coração de Jesus. Capítulo 13. Luz e Trevas. 738, a.
Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos, isso é justo. Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas, após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada, um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Ver item 85. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, flagelos destruidores. Camila chegou à casa, abriu o portão da garagem, entrou com seu carro, fechou o portão e parou por alguns instantes, junto ao bem cuidado jardim de rosas. Ficou a observar, encantada, as flores de várias cores, os botões ainda fechados, aproximou-se de uma linda roseira trepadeira, carregada de pencas de minúsculas rosas, e pensou feliz sobre a bondade de Deus que nos permite a visão de algo tão perfeito. Voltou ao estreito caminho de pedras que levava à varanda, a qual circundava a casa. Parou extasiada diante de uma enorme rosa branca, era a primeira vez que essa roseira, plantada em homenagem à sua filha distante, dava flor. Pensou enternecida que sentia muitas saudades da menina que nem mesmo conhecia. Lágrimas vieram aos seus olhos, sentou no chão e chorou sentida. Anoitecia e esfriava, era o mês de abril, que já prenunciava o inverno rigoroso daquela região montanhosa. Camila se levantou com certa dificuldade e entrou em casa. Estava tudo escuro, sentiu medo, mas tentou racionalizar suas sensações. Então, ouviu o barulho de coisas caindo na cozinha. Assustada, subiu os degraus da escada que levava à parte de cima da casa, tentou chegar ao interruptor de luz, quando sentiu um vento gelado no rosto e o odor fétido de algo podre. Uriche se aproximou, percebendo o prepotente que dominava a situação, e falou ao seu ouvido. Estou indo agora matar a pequena Branca, vá lá embaixo e observe com seus próprios olhos a força do meu poder. Comecei pela rosa branca em seu jardim. Apavorada, Camila deixou-se cair encostada à parede do corredor. Ficou imóvel, com medo até mesmo de mexer as mãos. Sentia muito medo e frio, ouviu o telefone tocar e não conseguia se mexer. Wanda ficou extremamente preocupada. Depois de várias tentativas frustradas de falar com a cunhada, ligou para Evandro. Mano, você tem certeza de que Camila ia para casa direto? Tenho sim, falei com ela há mais de 2 horas e estava na padaria ali perto de casa. Estranho, estou tentando ligar no telefone da casa e no celular dela e nenhum dos dois atende. Você sabe como Camila é distraída. O celular fica na bolsa e o fixo pode estar mudo, outro dia ficamos sem telefone, o serviço anda péssimo. E Dona Selma foi visitar a irmã. Bom, eu tenho a chave de sua casa, vou direto para lá. Fábio já está aqui, sairemos já. Chegando lá me ligue, está bem. Evandro, preocupado com a esposa, tentou ligar várias vezes, mas foi interrompido por uma enfermeira avisando que chegaria um paciente acidentado e que ele estava bastante desequilibrado. Wanda e Fábio chegaram à casa de Camila e perceberam que estava tudo escuro. Entraram com o carro na garagem e alcançaram o jardim. Wanda percebeu a rosa branca toda destruída, como se alguém a houvesse despetalado com violência. Sabendo do amor de sua cunhada por aquelas plantas, estranhou o fato e alertou Fábio. Abriram a porta da casa e percorreram o ambiente com cuidado. Wanda subiu as escadas e por pouco não tropeçou em Camila encolhida a um canto, de cócoras, com o rosto enterrado entre as mãos. Aflita, abaixou-se, abraçou a moça e falou com carinho. Venha, querida, sou eu, Wanda, tudo ficará bem.
O corpo retesado, por conta de tanto medo e tensão, não obedecia ao comando mental de Camila. Ela entrou em pânico e começou a gritar desesperada. Fábio subiu as escadas correndo e passou a ajudar Wanda, mas Camila não conseguia se acalmar. Evandro, preocupado com a segurança da esposa, sentiu forte mal-estar. Pressentia que algo estava errado. Telefonou para Sandra pedindo ajuda a um colega para substituí-lo por algumas horas, correu para casa. Ao estacionar o carro na frente da residência, ouviu os gritos de Camila. Neste momento, Sandra e seu amigo de trabalhos espirituais, Vitor, chegavam ao local. Todos entraram correndo para acudir a pobre moça. Sandra e Vitor logo identificaram a presença de Urishi. Este se aproximou do campo vibratório dos médiuns e mentalmente os instruiu a irem embora. Sandra tomou em suas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item V, e disse mentalmente ao infeliz irmão que tanto sofria a ignorância de sua origem: escute, meu irmão, estas palavras de amor. Palavras de alguém que se importou com o sofrimento da humanidade. Escute com carinho, porque nós nos importamos com o seu sofrimento e a sua solidão. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, e muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente é a desgraça, para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade, que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com o mais ardente desejo. Tendes esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que raides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas, credoras, mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória. Não importa, aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar, radiosa, no reino celeste. Enquanto Sandra realizava a leitura do texto, Evandro se juntou a Wanda e Fábio em sentida oração.
Aos poucos, Camila foi se acalmando e, assustada, atirou-se nos braços do marido. O que aconteceu, querida? Não sei, estava tudo bem. Cheguei aqui em casa, fiquei um pouco no jardim olhando minhas rosas. Quando estava quase entrando, vi uma enorme rosa branca naquela roseira que plantei para Branca. Aquela que nunca deu flores. Juro que hoje pela manhã a olhei com atenção amorosa. E, curiosa, perguntei a Deus por que ela não dava flores e por que não havia nenhum botão ali. Quando entrei em casa, tudo ficou confuso, não conseguia acender nenhuma luz. Pensando agora, não sabia nem mesmo onde estavam os interruptores. Foi quando ouvi uma voz horrível em meus ouvidos dizendo que iria matar minha filha e começaria com a rosa lá fora. Senti muito frio e um cheiro de podre. Agora passou, estamos aqui com você. Venha. Sandra também está aqui, vamos nos juntar a ela e fazer uma prece. Wanda tocou o braço de Evandro e fez um discreto sinal para que ele permanecesse onde estava. Fábio, percebendo a intenção de Wanda, ajudou Camila a se levantar e a encaminhou para a sala. O que foi, Wanda? A rosa branca da qual Camila falou. Sim, o que tem? Quando passei pelo jardim, eu a vi toda destruída e achei estranho. Camila nunca faria isso, ainda mais com essa roseira. Até mostrei ao Fábio. Deus do céu, o que está acontecendo? Isso é coisa do demônio. Falou Wanda. Demônio não, Wanda. Trata-se de um irmão ainda infeliz e ignorante do bem. Eu não consigo pensar assim. Como Deus pode permitir que alguém bom seja atingido pelo mal dessa forma? Deus permite porque somente através do sofrimento conseguimos questionar nossos atos e aprendemos a fazer melhor. Mas o mal em que esse espírito escolheu viver está trazendo sofrimento a Camila, que não tem nada com isso. Aí é que entra o conceito das múltiplas encarnações. Não fez nesta vida, mas em outras oportunidades pode ter aprontado, até, respondeu Evandro sorrindo. Mas agora vamos nos juntar aos outros, apesar de todos sermos espíritas, menos você, o que nos importa sempre é a intenção, e eu sei que você ama Camila. Ainda bem, né, seu bobo? Os amigos se reuniram em volta de Sandra, que terminava a leitura do texto evangélico. Urishi olhava diretamente nos olhos de Sandra, sabia que a médium possuía dupla vista e tentava induzi-la a um quadro de hipnose. A moça, percebendo as intenções da entidade, pensou com carinho, sei o que estou fazendo e por que estou fazendo, creio em Deus, um Pai bondoso de oportunidades. Então, não perca tempo tentando me desequilibrar. Hoje, sei que estou em posição melhor que antes, hoje eu posso auxiliar irmãos que vivem conflitos terríveis entre o que ainda consideram atraente e o que a sua origem divina os impulsiona a modificar. Estou aqui, querido irmão, oferecendo auxílio. Sei que irá considerar isso uma afronta, mas não é, é apenas amor entre as criaturas divinas. Urishi sorriu entre dentes e pensou com desdém, você tem certeza do que é? Veremos. Sandra sorriu feliz e falou aos amigos. Preciso de um copo de água. E, depois, já que estamos todos juntos, podemos pedir uma pizza. O que acham? Wanda, sorrindo, falou. Você leu meus pensamentos, afinal, agora preciso alimentar dois. Dois? Perguntou Camila admirada. Dois. Você está grávida? Sim, estou, sim. E você está madrinha. Todos se abraçaram desejando felicidades ao casal de jovens pais. Evandro começou a anotar os sabores de pizza que pediriam. Wanda falou. Acho que Sandra não come carne, então é melhor ver com ela primeiro, assim não a deixaremos constrangida. Por que você acha isso, Wanda? Perguntou Sandra sorrindo. Ah, eu deduzi. Você é espírita, não é? Ouvi dizer que vocês acham errado comer carne. Desculpe, mas quem te deu essa informação estava equivocado. Seu irmão e sua cunhada também são espíritas, então, essa regra se aplicaria a eles também, certo? Bem, eles comem carne, mas é diferente, você é espírita de verdade. Sei lá, eu é que acho isso.
Na verdade, eu estou falando do que não sei, mas você poderia explicar para mim? Pediu Wanda, meio sem graça. Sandra sorriu, abraçou a amiga e disse bem-humorada. Então vamos lá, mas, veja, o que vou lhe dizer é apenas a minha opinião. De fato, cada um interpreta as informações que nos chegam de acordo com a sua evolução intelectual e moral. Interessante, comentou Fábio. Em O Livro dos Espíritos, na questão 723, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a alimentação animal, para o homem, é contrária à lei natural? E a resposta é a seguinte: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir com a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o que exige a sua organização. Enquanto nosso corpo material exigir e sentir falta de determinados alimentos, não será errado consumi-los, mas o excesso de qualquer tipo, sim, é o que nos mantém presos ao vício. Então, se um hábito alimentar não se transformar num vício e apenas atender à nossa necessidade não é errado? Perguntou Camila. Exatamente. Na questão de número 724, Kardec procura esclarecer melhor a dúvida sobre o assunto e pergunta: a abstenção de alimentos animais ou outros, como expiação, é meritória? E a resposta é a seguinte: sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver modificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. O que conta é a intenção, não é? Perguntou Evandro. Isso mesmo, e, se voltarmos às questões 720, as privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. 720, há privações voluntárias que sejam meritórias. Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis, é retirar do necessário para dar aos que o não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão, esclareceu Sandra. Então, podemos deduzir que, se não houver aprendizado nem transformação, o valor de nossas manifestações não sairá da superfície, e isso nos mantém presos aos mesmos vícios mentais, concluiu Vitor, que se mantivera em silêncio até o momento. Compreendi, isso não tem nenhuma relação com a fé que vocês professam. Mas, sim, com a interpretação que cada um faz de sua crença e como consegue manifestá-la, falou Wanda. Isso mesmo, Wanda, e, quanto à pizza, eu não como carne vermelha porque não gosto do sabor, mas não tenho nada contra. E meu voto é pela pizza de Alice, que adoro. A reunião entre pessoas que se harmonizam só produz bons frutos. Urishi, percebendo que nada mais conseguiria naquele momento, saiu do ambiente. Então atendemos ao chamado de nossos amigos e nos reunimos na casa que nos acolhia no plano dos espíritos. Capítulo 14. Compensação e sofrimento. 738, Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas. Se considerassemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Comentário de Kardec: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 6, Lei de Destruição, Item I, Flagelos Destruidores. Bom dia, amigos! Antes de nossa reunião, gostaria de convidá-los à prece matinal na Praça da Paz.
Nossa adorável amiga, Adelaide, tomou para si a incumbência dessa tarefa nesta manhã radiosa. Eu, Maurício, Ana, Demétrios e Ineque nos dirigimos à maravilhosa praça. Pelo caminho encontramos outros grupos de amigos socorristas e, entre abraços e cumprimentos calorosos, percorremos o caminho radioso. A presença de lindas flores e de raios dourados do sol, que nos aqueciam, também encantava nossos sentidos. Quando chegamos à Praça da Paz, Adelaide já estava presente. Com um sorriso bem-humorado, sempre tranquila e feliz, nos acenou de longe, como fazia com todos que se aproximavam. Queridos companheiros, quero agradecer ao Pai amado pela oportunidade de estarmos aqui. Juntos, nos unimos num propósito único, que é abraçar todos aqueles que ainda sofrem na ignorância da dor. Temos a felicidade de estar vivendo histórias mais salutares, através de escolhas conscientes, que enriquecem o espírito com a compreensão do amor e do perdão. Lembremos sempre das inspiradas vivências de nosso Mestre Jesus quando nos visitou abrigado num corpo material. Apesar do sofrimento ao qual foi submetido, preso a uma cruz, por nossa ignorância, ainda conseguiu rogar ao Pai pelo povo que o crucificava, dizendo: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Hoje, vos pergunto, quanto aprendemos por meio de seus ensinamentos e exemplos? Quanto conseguimos entender a respeito do amor e do perdão? Rogo a vós, irmãos de caminhada, o exercício constante destes excelentes sentimentos, para que se tornem virtudes ativas para nosso espírito. Necessitamos, urgentemente, de amor e perdão. E é do trabalho árduo, de cada um de nós, que depende a chegada da era da libertação. Temos muito a realizar. Ainda veremos a disseminação da dor e do desequilíbrio. Irmãos ainda presos ao seu lado tenebroso lutam para que a Terra não evolua. O ranger de dentes dos sentimentos de vingança persiste à nossa volta e dentro de nós. Por isso, hoje, eu os alerto sobre o excelente conselho de nosso irmão: orai e vigiai. Antes da chegada da luz inextinguível do bem, ainda veremos nosso orbe envolto nas mais terríveis trevas da dor. Não esmoreçam, o trabalho é nosso, somos assistidos por Deus e por Jesus. Então, creiam, não há por que duvidar de nossa era de luz. Oremos por nós mesmos e por todos aqueles que habitam nossa terra prometida, oremos à luz da lição de paz que nos foi recitada e ensinada por Jesus. Emocionados, oramos todos juntos em benefício de um mundo melhor. A praça parecia um lugar encantado, tamanha a luminosidade e o bem-estar que sentíamos. Gotículas minúsculas que se assemelhavam a pequenas pétalas de flores multicoloridas e leves nos tocavam o rosto, as mãos e os sentidos. Senti-me fortalecido e amparado. Sabia que, por mais difícil que fosse a caminhada, ela aconteceria, pois a única fatalidade na qual acredito plenamente é a própria evolução da vida. Voltamos à nossa casa e nos reunimos no jardim que a circundava. Sentados na relva fresca, ouvindo a belíssima melodia dos pássaros, pedimos a Ana que fizesse uma prece. Ela nos olhou sorrindo e começou a cantar a Oração de São Francisco, então juntamos a nossa voz em um coro de louvor ao Pai. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde houver erro, que eu leve a verdade; onde houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar. Que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sorrimos uns para os outros, sentíamos grande felicidade. Já conseguíamos entender o valor da amizade que acontecia entre nós de forma singela, simples e verdadeira. Confiávamos uns nos outros, e esse sentimento amoroso também nos fortalecia. Agora, precisamos conversar sobre o que anda acontecendo com nossos assistidos. Salas está a cada dia mais irascível, não aceita que a vida de seus perseguidos esteja seguindo de maneira harmônica e serena.
decidiu que irá reunir todos os seus esforços para resolver o caso da maneira como considera correta. Retirou membros da falange que dirige, de outros tristes labores, para concentrar toda a ação sobre a vida de Camila e Evandro. Inclusive recorreu ao companheiro Fernando, outro dirigente de uma grande falange, o qual enviou a ele um exímio hipnotizador de nome Uriche. Nós o vimos em ação na casa de Camila. Prevejo uma grande dificuldade para essa menina. Está muito fragilizada emocionalmente, devido ao afastamento de sua filha, falou Inek. E quanto a Arthur, como ele está? Perguntei ao amigo. Bastante desequilibrado, inclusive parece que Salas está planejando alguma ação contra ele, respondeu Inek. Parece que ele anda introduzindo alguns conceitos bastante perigosos, como sacrifícios de animais e rituais cabalísticos. Assim, seguem deturpando o que consideram herança do antigo catolicismo, respondeu Demétrios. O que seriam esses rituais? Originam-se de alguma religião ou culto? Questionou Maurício. Eles buscam no pior da humanidade algumas práticas ritualísticas antigas, como formas de agradar a Deus. No entanto, sabemos que esses sacrifícios são mais para o homem bárbaro do que para as divindades. Não podemos permitir que desvios culturais e morais definam essas manifestações religiosas, mesmo sendo baseadas em rituais que são derivados da própria cultura de determinados grupos. Se assim o fizermos, estaremos também relegando a inexistência de manifestações amorosas, que têm como objetivo chegar ao mundo do divino, alertou Inek. Você poderia falar sobre a Umbanda, o Candomblé e outras práticas afins. Isso é muito importante porque há muito preconceito sobre isso, justamente por falta de conhecimento, pediu Maurício. A história do Candomblé é dividida de acordo com a distribuição dos escravos no território brasileiro. Antes da abolição da escravatura, o Candomblé já existia, mas não com esse nome. Eram religiões tradicionais africanas trazidas pelos negros contrabandeados da África e, clandestinamente, praticadas nas senzalas ou em lugares ermos, no meio da mata. Eram chamadas de batuque de negros, que tanto podia ser o batuque de roda como roda de capoeira. E estas práticas ritualistas tinham também uma filosofia para conduzir a vida de maneira harmônica. Lembro-me de um trabalho que realizei, logo no início de minha prática socorrista. Uma história que foi contada através do livro Para Superar a Dor. Na ocasião, discorremos bastante sobre a capoeira, visto que um dos atendidos era mestre capoeirista, e a filosofia praticada por aquele grupo auxiliou Marco Aurélio a compreender melhor seu comportamento desequilibrado, lembrou Maurício. Acredita-se que os escravos trazidos do continente africano começaram a chegar ao Brasil a partir de 1540. Trouxeram consigo suas crenças e costumes. À noite, reunidos nas senzalas em volta de uma fogueira, cantavam e dançavam embalados pelo ritmo do adufe, instrumento musical da época semelhante ao pandeiro. Essa prática era chamada pelos escravos de dança da zebra. A insegurança gerada pelos acontecimentos infelizes que viviam deu origem à necessidade de se protegerem contra os feitores. Assim, aplicavam golpes giratórios e violentos com os pés, alguns eram, até mesmo, fatais. Acredita-se que dessa fusão de dança e golpes surgiu a capoeira, que foi aperfeiçoada com o passar dos anos. Deduz-se que a capoeira surgiu por volta de 1600, explanei, animado com nossa conversa. E a filosofia religiosa, como foi inserida na capoeira? Perguntou Ana. Há uma relação direta entre a capoeira e o candomblé, afinal, a religião trazida pelos negros bantus era essa. Precisamos definir bem o que é religião e religiosidade. A religião é a maneira concreta da manifestação da religiosidade, assim podemos concluir que a religião é uma forma que o homem criou para manifestar sua religiosidade, que é abstrata. Por essa razão, não raras vezes, modificamos a forma de conduzir o concreto. Isto é, mudamos de religião, pois modificamos a forma de entender a movimentação dos sentimentos em relação à nossa humanidade, respondeu Demétrios. Alguém poderia falar um pouco sobre o candomblé? Perguntou Maurício. A palavra, nação, é usada no candomblé para distinguir seus segmentos,
organizados por meio do dialeto utilizado nos rituais, pelo toque dos atabaques ou pela liturgia. A nação também indica a procedência dos escravos, suas origens e, ainda, as das divindades por eles cultuadas. As três principais nações do candomblé são a Queto, a Gegé e a Banto. A primeira casa de candomblé Queto do Brasil foi fundada em Salvador, o famoso candomblé da Barroquinha. A primeira casa de candomblé Gegé foi fundada em Cachoeira e São Félix, por Ludovina Pessoa, natural da cidade Marri, da Omeana, que foi escolhida pelos Voduns para fundar 3 templos na Bahia, entre eles, a Roça do Ventura. A primeira casa de candomblé Banto também surgiu em Salvador, chamada de Raiz do Tumbense. É uma casa de Angola, considerada a mais antiga da Bahia, fundada por Roberto Barros Reis, um escravo angolano, por volta de 1850. Após seu falecimento, passou a ser comandada por Maria Genoveva do Bonfim, mais conhecida como Maria Neném, falou Demétrios. Por que você disse que essas nações são as principais? Questionou Maurício. São as que mais se desenvolveram ao longo do tempo, sobrevivendo até os dias atuais. E essas nações são divididas de acordo com o território africano de origem assim. As civilizações sudanesas são representadas pelo grupo Yorubá ou Nagô, que se divide nas nações Queto, Efã, LJESA, Nagô-Eguiba, Batuque do Rio Grande do Sul e Xambá de Pernambuco. Os daomeanos são representados pelas nações Gegé, que são os Fon, Mina, Fante, Crumãs, Agni, Enizema, Timini e Axante. O candomblé Banto é representado pelas nações Angola, Congo e Cabinda. Há outras nações menores, mas sua sobrevida não foi significativa, explicou Demétrios. Inec esclareceu. Conta a história que, com as batidas policiais nos terreiros de candomblé e a perseguição e prisão dos adeptos e objetos de culto, algumas Ialorixás resolveram migrar para o Rio de Janeiro em busca de mais tranquilidade para cultuar os orixás. A prática do candomblé está fundamentada na cultura trazida pelos nossos irmãos africanos. Naquela época, havia sacrifícios de animais, especialmente porque eles ofereciam o sangue dos animais às entidades que os assistiam, eram oferendas que consideravam divinas. Por meio deles, os sacrifícios, invocavam os deuses e os orixás para que livrassem os inocentes da morte, da doença e das injustiças cometidas pelos homens que tinham poderes sobre os desvalidos da sorte. Esses cultos eram reservados apenas aos filhos de santo, como eram chamados seus adeptos. Aos poucos, as casas de candomblé foram se abrindo para ajudar o povo, e os rituais começaram a ser mostrados. Quando isso aconteceu, os historiadores começaram a pesquisar o assunto e descobriram que o candomblé não era um culto satânico, mas, sim, uma religião que trabalhava defendendo a vida, ensinando aos filhos a ter fé e obediência a Zambi, denominação africana de Deus. A história do candomblé do Brasil é extensa. Hoje está espalhado por todo o território brasileiro. Porém, alguns estados se destacaram e, até hoje, ainda mantêm um número elevado de casas de candomblé, como a Bahia, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Pernambuco, sendo que os estados do Nordeste são os que mais desenvolveram essa prática. Graças às grandes conquistas alcançadas pelo povo de Santo, abrindo suas portas para receber os filhos de todas as religiões, muitas coisas mudaram para o benefício de todos. Ainda há muito sofrimento por causa de preconceitos, e não devemos esquecer que a postura preconceituosa está assentada na ignorância. Porém, o candomblé, hoje, não é uma religião apenas para negros, e, sim, para todos os que desejam abraçar a doutrina dos espíritos, inclusive incluindo em suas tarefas o estudo salutar, falei com emoção. Mas e quanto ao sacrifício de animais? Questionou Maurício com certo receio. Nesse processo de evolução, muitas casas, que são denominadas de roças de candomblé, já não utilizam mais o sacrifício de animais. E devemos lembrar que, mesmo quando o faziam, a intenção era das melhores, apesar de essa prática entrar em conflito com os ensinamentos do mestre, a quem respeitam com desvelo e carinho.
A ideia inicial era que o sangue servia para vitalizar os pontos energéticos, e a carne era preparada cuidadosamente, e distribuída entre todos os filhos daquela comunidade e aos famintos que perambulavam pelas ruas. Aliás, essas roças de candomblé cuidam das pessoas que perambulam pelas ruas, os viciados, as pessoas abandonadas, recebem abrigo e cura para suas doenças. Além disso, incentivam esses irmãos a retornar à sociedade como cidadãos, com direitos, deveres e igualdade, explicou Demétrios. Os espíritos desencarnados que trabalham nos terreiros de candomblé não são demônios, pelo contrário, são irmãos esclarecidos e iluminados, que se vinculam aos filhos de Deus encarnados, os zambi, e os tratam como seus filhos, amando, aconselhando, amparando e doutrinando. Esses irmãos trabalhadores realizam feitos fantásticos com os desencarnados que se perderam pelos caminhos da escuridão. São soldados de Cristo que mergulham nas trevas para ajudar os caídos. E fazem tudo isso como fez o Mestre, em silêncio e sem nada pedir em troca. E, não raro, são as mesmas entidades encontradas em casas espíritas kardecistas, afinal, o destino do trabalho cristão é um apenas. A falta de entendimento gera o julgamento das atitudes que ainda não entendemos, refletiu Maurício. Inek esclareceu. Exatamente, meu amigo, julgamos pela aparência, sem dominar o conhecimento necessário e amplo sobre o que apenas observamos na superfície. Quanto à Umbanda, é uma religião que sintetiza vários elementos das religiões africanas, porém, sem ser definida por eles. Em nosso país, sua prática teve início no século XX, na região sudeste, mais precisamente, na cidade de Neves, no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda tem raízes em vários movimentos religiosos, como o candomblé, o catolicismo e o espiritualismo. É a única religião brasileira por excelência, com um sincretismo que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. Assim como o candomblé, a Umbanda foi discriminada pela sociedade, era vista como religião de ignorantes. Em verdade, o trabalho desenvolvido dentro dos templos de Umbanda era realizado por médiuns que incorporavam os guias, mas sem ter ideia do que acontecia e como acontecia. Apenas ficava comprovada a presença de seres caridosos que praticavam o bem para todos, sem escolher a quem. Atualmente, podemos definir e entender esse fenômeno como mediunidade inconsciente. A Umbanda vem abrindo as cortinas do invisível e deixando aberta a luz do amor e da verdade, por meio de estudos e aquisição de conhecimento, introduzindo em suas casas as obras básicas. Nas sessões, abertas para todos, pois na Umbanda não há trabalhos ocultos, as palestras das entidades são feitas para todos os irmãos presentes. O atendimento individual é sempre voltado para o aconselhamento espiritual e os tratamentos espirituais que eventualmente se façam necessários. Nos terreiros de Umbanda, são recebidas diariamente falanges e mais falanges de espíritos de toda sorte, os falangeiros, os socorristas e as equipes de resgate são incumbidos da missão de recebê-los. Ali, eles são tratados, recebem os primeiros socorros e, logo após, são encaminhados a hospitais e escolas espirituais sob a proteção dos mentores de luz que dão assistência ao templo. O terreiro de Umbanda funciona como um pronto-socorro, recebe irmãos desencarnados em vários níveis. Acolhe sofredores e doentes, inclusive os que ainda são maldosos e vingativos, espíritos conscientes ou não do que estão fazendo. Estes são os mais necessitados, segundo o Mestre Jesus. Todos são tratados como irmãos amados e auxiliados sem discriminação, elucidou Demétrios. Esses espíritos mais ignorantes são chamados de quiumbas. Compõem aqueles grupos de irmãos que ainda são maldosos e vingativos. Quando são questionados sobre sua origem, geralmente dão nomes conhecidos e até imitam perfeitamente quem eles dizem ser. Por isso, é muito importante o conhecimento e a experiência do médium de Umbanda para perceber esse fato. Os quiumbas são peritos em se passarem por seres luminosos, mas estão em busca de vingança e do malefício. Andam em grandes falanges e planejam com muito cuidado como e onde atacar suas vítimas.
No entanto, quando o tratamento é adequado, e feito com amor, que é o único verdadeiro caminho, esses irmãos sofredores conseguem superar sua afinidade com o mal. Os socorristas sabem exatamente o que querem os quiumbas e como lidar com eles. Os guias, encarregados dessa tarefa de libertação, procuram trazer a eles a força do amor, pois, mesmo estando nas trevas, todos eles um dia amaram e foram amados. Essas lembranças os auxiliam, fazendo com que fiquem sensibilizados e fragilizados diante dessa luz magnífica. E, quando têm certeza de que poderão voltar a amar e ser amados, ter os seus entes queridos de volta em sua vida, eles acabam se entregando ao poder da luz e do amor. Há uma movimentação interior que os transforma e os conduz ao caminho reto, começam a trabalhar usando os seus conhecimentos e suas experiências para o bem. No livro Domínios da Mediunidade, psicografia de nosso querido Chico Xavier, André Luiz nos relata o caso de exímio hipnotizador que, após entender o valor do amor, utiliza as práticas aprendidas ainda como espírito ignorante para realizar o bem. O personagem se intitula Saldanha. É aí que reside a maior vitória do trabalhador encarnado. O médium recebe auxílio do trabalhador desencarnado e, juntos, fazem nascer um espírito liberto. Falei com alegria. Pelo que estou entendendo, a diferença na aplicação dos conhecimentos que adquirimos, ou seja, na forma como são conduzidos, comentou Ana. Isso mesmo, minha amiga. E, além dessas missões de paz, o terreiro de Umbanda cuida dos irmãos encarnados, aconselhando, promovendo a união e o amor entre as famílias. Os guias da Umbanda afirmam que o maior patrimônio da humanidade é a família, referência que podemos encontrar em O Livro dos Espíritos, lembrei aos amigos. E, como todos estavam envolvidos naquela conversa de aprendizado, continuei com os esclarecimentos. Os trabalhos espirituais da Umbanda são determinados por vários guias mensageiros de luz, são 7 linhas ou 7 legiões, sendo todas elas ligadas a nosso Senhor Jesus Cristo, denominado Oxalá. Os mentores de luz, que são os guias ou entidades, se apresentam nas correntes de trabalho, todos louvando a Jesus, Oxalá e Deus, nosso Pai Criador. A Umbanda é organizada, trabalha com a direita e com a esquerda, não há diferença nenhuma entre os guias, apenas as tarefas que se fazem necessárias são divididas. Os guias que representam a esquerda são chamados de Exus, espíritos que se manifestam no lado masculino, e Pombasguiras, espíritos que se manifestam no lado feminino. Os Exus são como militares, fazem a guarda e a ronda em nossos caminhos, ajudando encarnados e desencarnados. As Pombasguiras fazem o papel de mãe e irmã de caridade, elas cuidam dos espíritos que são resgatados pelos Exus, fazem os primeiros socorros até a determinação e avaliação dos mentores de luz responsáveis pelo encaminhamento futuro de cada resgatado. Podemos reflexionar sobre o fato. Mesmo que o espírito seja ignorante das leis divinas, nada o impede de fazer o bem. Mesmo que a forma de suas ações ainda seja selvagem, devemos nos conscientizar de que julgar a forma é um ato de preconceito, ponderou Demétrios. Confesso que ainda não entendo esse conceito de trabalhar para a direita ou para a esquerda, isso tem relação em fazer o bem e o mal? Questionou Ana. Sempre há distorções quando uma história é contada. E sempre há os espíritos inferiores que se ligam a esses falsos conceitos. Eles se aproveitam para atrapalhar e desacreditar o que nos pode auxiliar no processo de evolução moral, tanto em nível pessoal como de comunidades, que podem influenciar na transformação do próprio planeta. Sabemos que a movimentação energética acaba por ter a qualidade que a mente elege para si mesma. E, no admirável processo de sintonia vibratória, a somatória de vibrações afins, gerando a ressonância, não é assim. Esclareceu Demétrios. E nada há de diferente em outros agrupamentos. Cada comunidade possui características próprias, que são derivadas do estágio evolutivo de seus membros. A linha de esquerda é composta por trabalhadores espirituais que se movimentam pelo campo mais denso, mais materializado. São os operários, que na Umbanda são conhecidos como Exu e Pombagira, como já dissemos. Exu e Pombagira são espíritos que já encarnaram na Terra, na sua maioria, em encarnações anteriores,
cometeram vários crimes ou viverão de modo a prejudicar seriamente sua evolução espiritual e a do próximo. Conscientizados desse fato, fizeram uma escolha, que é trabalhar em benefício da humanidade para terem a oportunidade de evoluir através da prática do bem. Na realidade, a compreensão dessas entidades do mal e do bem ainda é bastante precária. Não raras vezes, se ligam a espíritos encarnados ainda maldosos e acabam por se comprometer de forma triste. Sua atenuante é a ignorância quanto ao modo de manifestar a bondade. Exu e Pombagira são espíritos neutros, são ferramentas nas mãos dos médiuns. Quem faz o mal é quem os utiliza, direcionando vibrações de maneira desarmônica, comentei com carinho. Mas, mesmo assim, com todas as atenuantes, há afinidade entre esses espíritos, refletiu Ana, demonstrando preocupação. Com certeza, minha amiga. A lei das afinidades nunca é burlada, mas devemos lembrar que o mais importante neste processo de evolução é a intenção com que praticamos qualquer ato. Essas entidades trazem em seu âmago a necessidade de resgatar falhas do passado, mesmo havendo equívocos, vai ser levada em conta sempre a intenção. Aquele que usa a inocência e a ignorância do outro será cobrado por sua própria consciência, e um dia terá condições de recuperar a luz que já existe em sua mente, falei. Então, como ficam os templos que trabalham para o bem ou para o mal no meio de toda essa movimentação de energias? Perguntou Maurício. Como tudo que se movimenta no mundo, há escolhas a serem feitas, e cada escolha feita traz consigo as consequências de igual intensidade e qualidade. Assim como em qualquer comunidade, religiosa ou não, toda energia movimentada pela mente possui característica própria, o bem alimenta o bem e o mal alimenta o mal. E, para as duas vertentes, há sempre uma reação de igual valor, respondeu Inek. Esse fenômeno, seguindo as leis de afinidades e sintonia vibratória, traz uma compreensão magnífica e nos auxilia a concluir essa bendita conversa que tivemos hoje. A vida está em constante movimento educacional. De uma forma ou outra, nos transformamos através de todas as informações que nos chegam ao intelecto, lembrando sempre que a evolução não dá saltos e que tudo está da forma que precisamos para modificar nossa estrutura mental, completou Demétrios. Completei com seriedade e carinho. Nos templos de Umbanda ou Candomblé, encontramos muitos mentores que trabalham nas casas kardecistas. Eles procuram esclarecer que a religião é uma necessidade de nossas limitações, uma forma de nos unirmos em grupos de afinidades e manifestar nossa crença em Deus. E que, diante dessa compreensão, entenderemos o motivo de trabalharem em vários lugares, isto é, onde são necessários e onde Deus os requisita. É comum encontrarmos os mesmos médicos que operam nas casas kardecistas operando nos terreiros de Umbanda, trazendo espíritos que foram resgatados em determinada casa e encaminhados para o terreiro de Umbanda, e vice-versa. Há um intercâmbio amoroso por meio do qual o socorro aos necessitados é realizado, segundo a compreensão de cada um, ou seja, fazer o bem pelo bem, sem julgar a evolução moral ou intelectual do outro. Nós sabemos que nossas intenções são definidas por nossos sentimentos verdadeiros. A espiritualidade melhor é divina e sábia, e não separa o que precisa ser cada vez mais unido. Ela orienta para a união entre o trabalho dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados melhores. Os trabalhadores do Senhor fazem parte da frente de tarefa dos renovadores do planeta. Então, concluímos que tudo está correto. Mas precisamos entender esta fala, tudo está correto, de forma ativa, auxiliando para que o dia de amanhã seja sempre melhor que o dia de hoje. E é preciso salientar que é somente através do processo de educação de cada um de nós que o trabalho será concluído. Há espaço para todos, para todas as formas de manifestação da fé em direção ao Pai. Mas, desde que essa fé esteja assentada na bondade, no amor e no perdão, caso contrário, estaremos apenas enganando a nós mesmos e nosso próximo. O Dr. Bezerra de Menezes nos alerta, essa é a última chamada, precisamos urgentemente derrubar os muros, erguidos por meio de religiões que separam os filhos do Pai. Precisamos estender as mãos uns para os outros, pois só assim teremos a oportunidade de nos elevarmos à nossa digna origem divina.
Queridos amigos, precisamos nos colocar a caminho. Alertou INEC. Capítulo 15. Acreditar no futuro. 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, flagelos destruidores. Após a salutar troca de ideias entre nós, nos preparamos para visitar a cidade abençoada denominada de Sagrado Coração de Jesus. O panorama vibratório da região era composto por densa energia, a sensação que tínhamos, conforme caminhávamos, era de cansaço e tristeza. Entidades malfazejas nos acompanhavam de perto, vigiando cada movimento que fazíamos. Formavam um cortejo triste e doentio, estavam vestidas como a antiga guarda suíça pontifícia, usando uma malha de cetim em cores fortes, azul real, amarelo ouro e vermelho sangue. A guarda suíça recebeu essa incumbência no ano de 1506, e até os dias atuais são responsáveis pela segurança do Papa, tanto no Vaticano quanto no Castelo Papal de Avignon. Uma curiosidade, o design do uniforme é atribuído a Michelangelo. Um cântico triste saía dos lábios ressequidos e deformados, frases aleatórias, sem sentido algum, eram repetidas e repetidas, formando um som monótono e hipnótico. INEC nos sugeriu, mentalmente, que ocupássemos nossos pensamentos com algo edificante. Ana sorriu e nos convidou a acompanhá-la em uma linda canção, Fascinação. A música original chama-se Fascination, canção francesa escrita em 1905 por Maurice de Feraldi e Dante Pilade, Fermo, Marquette. Em 1943, Armando Lousada traduziu a canção para o português, tendo sido ela magistralmente interpretada por Carlos Galhardo. Nossa amiga querida vivia cantarolando essa bela composição, assim, aprendemos a letra e a melodia, e a acompanhamos. Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil, um castelo ergui o teu olhar, tonto de emoção com sofreguidão mil venturas previ o teu corpo é luz, sedução poema divino cheio de esplendor teu sorriso prende, inebria e entontece-as fascinação, amor. Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil, um castelo ergui o teu olhar, tonto de emoção com sofreguidão mil venturas previ o teu corpo é luz, sedução. Poema divino cheio de esplendor teu sorriso prende, inebria e entontece-as fascinação, amor. Enquanto cantávamos, emocionados, a linda canção, incentivados por nossa amável companheira de trabalhos socorristas, as entidades foram se calando, seu andar nos pareceu mais lento e pesado, cansaço e tristeza ilustravam o seu semblante. Um dos guardas se sentou no chão árido e batido pela seca, característica do terreno da região castigada pelo sol inclemente, seu peito arfava com violência. Admirado, percebi que ele sentia os sintomas de uma grave crise respiratória, seus companheiros o olhavam sem demonstrar qualquer sentimento de compaixão, indiferentes ao sofrimento. INEC e eu nos aproximamos com carinho, toquei com delicadeza sua fronte suarenta e fria. Calma, meu irmão, ficará tudo bem. Esse mal-estar já vai passar. Acalme seu coração, segure em minhas mãos e respire vagarosamente. Isso, muito bem. Oramos em benefício do sofredor amigo, quando ele se acalmou e passou a respirar com mansidão, olhou-me com gratidão, levantou-se do chão e perguntou: E agora, o que faço? Você tem uma escolha importante a fazer neste instante. Pode continuar sua vida como até agora ou aceitar o socorro que oferecemos, dessa forma partindo para lugares melhores em busca de soluções mais acertadas para as suas dúvidas, respondi com carinho. Viver como antes vivia antes de encontrá-los, não sei se conseguiria novamente. Sinto meu coração mais leve, parece que consigo pensar e ver tudo de outra forma. Mas será que conseguirei viver como vocês? Você não precisa viver como nós, esse caminho que ora trilhamos vem de muitas reflexões e vivências pessoais. O irmão precisa descobrir o que quer e precisa fazer esse esforço em benefício de si mesmo, assim conseguirá trilhar o próprio caminho.
Ele nos olhou com os olhos rasos de lágrimas e falou num fio de voz: eu vou aceitar sim. E eles, os outros? O que será feito deles? Seus companheiros têm a mesma oportunidade. Mas só compreenderão isso no momento que tiverem condições. Aceite a sua oportunidade. Este querido companheiro, Demétrios, o levará para um novo lar. Deus o abençoe. As outras entidades nos olhavam num misto de ódio e admiração. Aquele que nos pareceu ser o capitão daquele pequeno regimento, por sob os cílios, olhou para nosso pequeno grupo com sarcasmo, então, nos convidou a continuar caminhando. Chegamos à bendita cidade Sagrado Coração de Jesus, morada de espíritos que viviam a caminho do processo de evolução intelectual e moral. Experimentando situações diversas, e mesmo incomuns, desde que me une a este adorável grupo de amigos, também modifiquei a maneira de entender as informações que chegavam ao meu intelecto. O respeito à diversidade de estado mental de nossos irmãos hoje me soa natural. Mesmo aqueles que se movimentam no desequilíbrio e alimentando o mal estão apenas vivendo o que entendem por certo naquele momento. A minha responsabilidade neste caos organizado é contribuir para que a harmonia do universo aconteça de forma equilibrada, por meio da compreensão de nossa origem. Tenho a certeza de que antes dessa compreensão magnífica não haverá transformação no pensar. Olhei aquelas benditas paragens e agradeci ao Pai de amor e oportunidades estar entre aqueles que auxiliam, pois, certamente, também já estive entre os ignorantes do bem e precisei da paciência, da tolerância e do amor de muitos. Continuamos a caminhada. O chão pedregoso dificultava o progresso das entidades que nos acompanhavam. Olhei à frente e percebi a aproximação de estranha entidade, que se transvestia de verdugo. Uma túnica de tecido grosso e rústico, na cor preta, cobria seu corpo. Pesado capuz cobria parcialmente o rosto patibular. Na cintura, usava um cordão na forma de um rosário que terminava com um enorme crucifixo, era Urishi. Aproximou-se de nossa pequena caravana e nos instruiu. Já que se atreveram a invadir nossas fronteiras, também deverão se submeter às nossas leis. Eu os quero de cabeça baixa e em silêncio, não pensem que estão lidando com apenas um serviçal sem preparo. Sabem quem sou, então, tenham cuidado. Apenas abaixamos nossas cabeças e mantivemos nossas mentes elevadas ao Criador da vida. Urishi nos encaminhou a luxuoso prédio, havia 2 andares. As janelas eram amplas e logo acima da porta de entrada havia um balcão. A construção em o formava um pátio interno. Percebi ser uma réplica perfeita do Palácio do Quirinal, ou, como é conhecido na Itália, Palazzo del Quirinale, ou simplesmente Quirinale, um edifício histórico em Roma, a atual residência oficial do presidente da República Italiana. Está localizado no Monte Quirinal, a mais alta das 7 colinas de Roma. E abrigou 30 papas, 4 reis e 11 presidentes da República Italiana. Bem-vindos ao Palazzo Quirinale. Nosso mestre papal, Salas, virá recebê-los em breve. Fez uma exagerada reverência e saiu do ambiente rindo alto. Estávamos num amplo salão, mobiliado com esmero e riqueza de detalhes, onde prevaleciam os tons grená e dourado. Paramos perto de ampla janela que dava para o exterior do edifício. Notamos o contraste gritante entre o luxo daquele prédio e a miséria absoluta em que viviam os súditos de Salas. Nesse momento, alguns companheiros de lide socorrista entraram no ambiente, acompanhados por Demétrios, que voltava a se reunir a nós. Inek nos instruiu mentalmente ao silêncio absoluto e nos exortou à prece por nossos irmãos em sofrimento. Urishi voltou e trazia consigo um grande número de entidades. Eles se vestiam como a guarda suíça que protege o Vaticano, foram instruídos a nos vigiar e, caso algo diferente acontecesse, que o avisassem de imediato. Algumas horas se passaram. Nossa presença era propositalmente ignorada, sentíamos algum cansaço causado pela densidade energética do lugar. Novamente Inek nos convidou à prece. Neste momento, percebemos sutil luminosidade que nos alcançava o coronário. Sentimos-nos melhores e mais fortalecidos em nossos objetivos.
Oramos em silêncio, percebendo o desconforto que aqueles infelizes sentiam diante da transformação energética que tanto nos beneficiou. Compadecido pela dor e pelo sofrimento, verti algumas lágrimas de carinho e piedade. Minhas emoções ainda se assemelham muito às respostas de um encarnado através das manifestações físicas. Já consigo ver as transformações através da dor que reequilibra a psique humana, apenas não consigo que minha mente se manifeste com tamanha alegria observando esse processo redentor. Mantenho, ainda, o sentimento de pena do sofrimento alheio, preciso transformar essa sensação em compaixão verdadeira. Estou aprendendo, estou aprendendo.